Nós temos aqui a honra de ter o ministro Recupero para fazer umas reflexões sobre a situação mundial e o Brasil dentro deste quadro. Pauta livre, obviamente. É óbvio que ele dispensa apresentações, mas eu queria fazer só um par de observações. Além de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ministro das Finanças, secretário-geral da UNCTAD, eu acho que onde o Recupero definitivamente entrou para a história, fazendo algo que fez a diferença, onde o ministro Recupero fez a diferença, foi no seguinte: o Plano Real é um plano que tem uma formulação bem complexa. Todos nós sabemos isto, não é? E havia que traduzir esta complexidade em ideias que a população pudesse absorver. E o ministro Recupero, além de tantas vezes embaixador do Brasil no exterior, ele foi o grande embaixador do Real, ele interpretou, ele sabia traduzir as maiores sofisticações e complexidades técnicas em proposições claras e convincentes para a cidadania. A cidadania brasileira não foi chocada pelo Plano Real, ela absorveu facilmente um plano de uma complexidade, de uma notável sofisticação. Por quê? Porque estava previamente elucidado o significado do plano através da pregação do ministro Recupero. Em muitos momentos ele deu diversas contribuições, mas neste caso ele realmente fez a diferença. E é ele então que nós vamos ouvir hoje, creio que com muito proveito. Muito obrigado. Eu agradeço essas palavras generosas do Antônio e também a gentileza do convite que ele me dirigiu. Eu, infelizmente, não pude estar aqui desde o início, porque eu acabava de voltar de uma viagem longa ao exterior e encontrei à minha espera um número muito grande de assuntos, e só hoje é o primeiro dia que eu tinha livre, mas percorri com os olhos o programa do encontro e pude ver que ele é de uma riqueza, de uma diversidade muito grande, né? E também de uma complexidade muito grande, né? É difícil imaginar um tema relevante para o debate desse assunto que não tenha sido objeto aqui de um estudo circunstanciado nesses dias, né? Por isso mesmo, eu queria dizer que, da minha parte, eu não pretendo acrescentar nada de novo em termos específicos, particulares, né, ao que já foi discutido, e quero mais fazer uma reflexão de caráter um pouco geral, digamos, aquela velha imagem, em vez das árvores, a tentativa de ver a floresta, e também da minha perspectiva, né? Eu não sou um economista profissional, a minha área de estudos é mais a teoria das relações internacionais. Então, essa abordagem vai ficar bastante patente no que eu vou dizer. Eu vou procurar, de minha parte, tentar ver se limito a minha apresentação, porque nós já estamos um pouco atrasados. Nós estamos... Hoje já é 12:02, né? Lembrando aquele ditado espanhol que a essa hora nas ruas de Madrid no verão só se vê ingleses ou cachorros loucos, né? Nós não estamos muito longe, né? Com a temperatura de hoje aí de uns 40 graus, também não quero aumentar o sofrimento de todos, né? Eu queria partir do seguinte: quando se reflete sobre esse tema, preparando respostas estratégicas à globalização, a tendência, talvez inconsciente, é se concentrar no primeiro termo e não no segundo, mais nas respostas estratégicas do que na globalização. Existe um pouco uma espécie de premissa, quem sabe tácita,
de que a globalização é alguma coisa que nós conhecemos, que é imóvel, né? Que está aí, que é um dado que nos condiciona, um dado quase que da natureza. Ela nos afeta muito, mas nós afetamos pouco a globalização. Então, quase todo o tipo de discussão sobre esse tema se concentra muito no que os países podem fazer e não tanto no objeto que é a globalização. E eu acho muito importante, num momento como esse, lembrar que, embora isso seja em grande parte verdade, não é toda a verdade. A globalização é um processo histórico, é um work in progress, é alguma coisa que se pode dizer até que talvez seja incipiente, que tem, em termos mais nítidos, apenas algumas décadas de existência, né? E é muito difícil fazer uma previsão sobre os caminhos que ela pode tomar. Ela pode tomar muitos caminhos. E essa globalização é um alvo que se move, né? Eu vi que aqui no debate anterior falava-se disso, dessa imagem do alvo que se move em relação a essa frustração constante de que nós não conseguimos nunca nos aproximar do nível dos países avançados, porque eles também estão, por sua vez, com um movimento que se afasta de nós, né? E o mesmo, de certa forma, pode-se dizer da globalização em outro sentido. Ela está em constante mudança, tanto assim que no momento que nós nos reunimos aqui, nós estamos vivendo uma fase de crise muito aguda de uma das dimensões importantes, uma das encarnações importantes da globalização, que é a globalização financeira, né? Que foi imposta a muitos países como se fosse uma obrigação derivada da natureza das coisas. E nós estamos vendo que não é bem assim, tanto assim como todos nós conhecemos, os dois países que melhor resistiram ao impacto da crise, a China e a Índia, se caracterizam justamente por terem rejeitado a globalização financeira. São os países que menos aceitaram a pressão da globalização financeira. Mas isso apenas para mostrar, porque eu não tenho tempo aqui de entrar muito nessa análise, que assim como pode haver vários tipos de economia de mercado ou vários tipos de democracia, há muitos tipos possíveis de globalização que se podem imaginar. E não todos derivam de um mesmo figurino. E o perigo de transformar a globalização em ideologia, que é o que se fez muito na época da dupla Clinton e Blair, e da aliança que eles tinham com os organismos internacionais, como o Fundo Monetário e o Banco Mundial, era impor um determinado tipo de globalização como se fosse derivada da natureza das coisas, como se fosse um fenômeno astronômico ou físico, né? Alguma coisa que se tinha que se aceitar sem discutir. Nós sabemos que isso está começando a mudar um pouco, porque isso era na época que a globalização falava com sotaque inglês e americano. Quando ela começa a falar com sotaque chinês em manufatura, indiano em serviços, português do Brasil em agricultura, né? Ou de outras naturezas, ou árabe em finanças, aí a gente vê que mesmo aqueles países que tinham criado esse modelo de globalização começam a se desviar, né, do tipo de atitude que eles tinham, que obrigava a aceitar quase que de maneira passiva isso. Portanto, a globalização se move, ela muda. E ela muda, é claro, que em função de forças muito numerosas, muito profundas, mas entre elas existem forças que estão vinculadas à ação dos países. Se a globalização é importante para nos afetar, nós também podemos afetar a globalização. Eu acho, por exemplo, que quando o Brasil luta para liberalizar o comércio agrícola, ele está atuando para tentar levar a globalização numa direção que a nós conviria devido à nossa vantagem comparativa natural. Portanto,
há maneiras dos países influírem sobre a globalização, e não deve-se aceitar que um processo histórico objetivo seja convertido numa ideologia que esconde interesses. Muitas vezes, eu sofri na carne, como embaixador em Genebra e como secretário-geral da UNCTAD, durante anos, as pressões fortíssimas do setor financeiro americano, do Departamento do Tesouro, dos ingleses, para colocar a minha organização a serviço da globalização financeira, coisa que nós, felizmente, na UNCTAD nunca fizemos, sempre recusamos. Mas isso não era por uma imposição socrática, porque fosse a verdade, e a verdade se impunha, é porque refletia o interesse desses mesmos bancos que hoje estão quebrados e que, na verdade, eram os que determinavam a posição norte-americana do Departamento do Tesouro e do Departamento de Estado. Portanto, é preciso ter claro que a globalização também ela se move. Nós podemos afetar a globalização. E eu passo para o meu segundo ponto. Eu quero contar a vocês a minha própria experiência pessoal, que revela isso. Há 16, 17 anos atrás, eu era embaixador do Brasil em Washington. Eu estive lá entre 91 e 93. Cheguei com o Bush pai, o Bush Sênior, e saí com o Clinton. Estava lá quando ele foi eleito. Esse foi o período em que a globalização começava a se impor de uma maneira avassaladora. Eu estava lá quando acabou a União Soviética, na noite de Natal de 1991. E eu assisti o início da negociação do Tratado do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Pois bem, naquela época, a verdade convencional, o mainstream, era que o mundo se encaminhava para 3 grupos comerciais, e isso era um caminho inexorável. Um grupo dominado pelos Estados Unidos, com o dólar como referência, que seria o hemisfério ocidental, um grupo que seria o asiático, dominado na época pelo Japão, não se falava ainda de China, né, com o iene como moeda, e o grupo europeu, que já era uma realidade da União Europeia. Portanto, parecia que o México tinha tomado o expresso da história, e o Brasil estava no oposto, porque o Brasil da época estava muito mal. Foi a época do impeachment, do Collor, do fracasso do plano econômico aqui. Nós éramos olhados como o homem doente do continente. Os chilenos, me lembro, meus colegas em Washington, se ralavam de inveja porque o México tinha sido o único país admitido a negociar. Eles queriam estar na fila, serem os seguintes, né? E todos consideravam que aquele era o caminho do futuro, porque a globalização tomaria corpo com esses 3 grandes grupos regionais. O México atrairia investimentos, criaria uma grande base manufatureira e, através da exportação de manufaturas, ele resolveria o seu problema de desenvolvimento. Ora, como os senhores sabem, nada disso aconteceu. O México, de fato, atraiu muitos investimentos, multiplicou por 3 as exportações de manufaturas, né? Mas o crescimento econômico não saiu como se esperava. Em vez de se produzir o fenômeno que os economistas chamavam da convergência das taxas de produtividade e das taxas de crescimento econômico, pela qual os mexicanos deveriam crescer muito mais depressa que os Estados Unidos e o Canadá, né, para convergirem para alguma coisa uniforme, o que nós vimos espantados é que os americanos, em alguns anos, cresciam o dobro do que crescia o México. E o México cresceu mais ou menos como o Brasil nos piores anos. O México crescia 3, um pouco menos, um pouco mais, como até hoje, né? É claro que se pode dizer que isso tem explicações múltiplas, né? Uma delas é que houve muito pouco valor agregado. Os mexicanos, devido ao modelo que se implantou, eles fizeram mais aquele modelo de assemblagem, né, de montagem de produtos industriais. Eles
tiveram outros problemas nesse período, a transição política do PRI para o sistema atual, estão tendo o impacto agora do narcotráfico com forma desastrosa, mas o fato é que hoje a percepção é oposta. Os mexicanos têm inveja do Brasil. É curioso, porque há uma inveja, saiu até no Economist o outro dia, há uma certa inveja dos mexicanos, porque o Brasil escolheu um outro caminho. É verdade que a nossa situação nacional era diferente da deles. Nós, para começar, não escolhemos, né? Nos impuseram isso. E, em segundo lugar, nós não tínhamos as condições nacionais que o México tinha. O México era contíguo com os Estados Unidos, tinha uma fronteira enorme. Se vocês forem a San Diego ou ao estado de Nuevo León, vocês vão ver que as plantas industriais se fazem perpendicularmente à linha de fronteira. Uma metade é nos Estados Unidos, uma metade é no México, e no meio tem alfândega, porque os caminhões chegam, né, com os insumos, passa a alfândega no meio, eles são montados, depois passam de volta. Isso o Brasil não poderia fazer, ainda que quisesse, né? Então, nós não temos também a concentração de 80% do nosso comércio exterior nos Estados Unidos, como o México tinha desde antes. Nós não temos o fenômeno da migração maciça nos Estados Unidos. Então, todas as razões, no caso do México, indicavam, de fato, essa solução, mas havia também as razões globais, né, de que isso daria ao México essas condições de se inserir na globalização. Exatamente é esse o ponto que eu queria chegar. A ideia era que o NAFTA era a forma melhor para que um país como o México se inserisse na globalização. Era uma forma de inserção através de um acordo com um parceiro muito mais adiantado. Como os senhores sabem, não deu certo. Não deu certo porque hoje a manufatura que o México produz não compete com os chineses e vietnamitas. Mesmo com as vantagens do NAFTA, os chineses e vietnamitas conseguem passar por baixo, né? Eles são mais competitivos em manufaturas e estão, pouco a pouco, em muitos casos, deslocando, não só o México, os centro-americanos, os caribenhos, do mercado americano. Salvo uma ou outra exceção, o valor agregado continuou relativamente pequeno, não houve aquilo que se disse no debate anterior, né, inovação em larga escala, houve uma ou outra coisa, mas não como se imaginava, né? E o México, hoje em dia, é um falso país desenvolvido. Entrou na OCDE, acreditou e fez o mundo acreditar que já era um país desenvolvido, e hoje nós estamos assistindo uma situação em que, a meu ver, com exagero, o Pentágono, há meses atrás, deixou escapar um documento dizendo que os dois países que representavam a maior ameaça potencial à segurança dos Estados Unidos eram o Paquistão e o México, como duas possibilidades de estados falidos. Eu acho um exagero, eu não acredito nessa visão. Mas o simples fato de se isso mostra bem como o que era verdade há 17 anos ou 18 anos atrás, hoje não é verdade. Entende? É claro que um dos fatores que ocorreu aí foi uma mudança na própria globalização. E eu não preciso dizer a vocês quais foram, mas a principal foi a emergência fortíssima da China, que mudou o mercado de matérias-primas. Para um país como o nosso, que parecia não ter horizontes, porque ele ainda continuava com o comércio exterior muito dependente de recursos naturais, de repente o dado muda, né? Os recursos naturais passam a ser valorizados, né? A China parece ter um apetite insaciável, né? Mesmo nesta crise, continuou a importar. E olha que nós ainda não somos os fornecedores do que os chineses mais engolem, que é cobre, né? Nós exportamos mineral de ferro, exportamos soja, mas o que eles engolem mesmo é cobre. O que há de plano de eletrificação na China e na Índia não tem tamanho, né? É uma coisa gigantesca, gigantesca. Agora, quanto tempo vai durar? Isso vai ser eterno?
Eu respondo aí, uma vez eu disse num artigo aquele verso do Vinícius, né, que seja infinito enquanto dure. Né? Provavelmente não é eterno, né? Porque houve um momento em que o mercado de commodities sofreu o impacto do Japão, sofreu o impacto da Coreia do Sul, agora sofre um muito maior, da China, né? Pelo tamanho, pelo nível baixo de que se pacta. Mas vai durar algum tempo, e o problema é esse, o Brasil tem uma janela aí, mas não vai durar provavelmente a vida toda. Eu não sei, eu imagino daqui 17 anos, quando vocês fizerem um novo seminário aqui, talvez já com ar-condicionado, né? Eu já não estarei mais neste mundo para ter, como dizia o Raymond Aron, de ter a humilhação de ver minhas previsões desmentidas pela realidade. Mas quem estiver vai ver que provavelmente o que eu estou dizendo não vai acontecer, que alguma coisa vai mudar na China, né, nesse mercado de commodities, muita coisa não será igual. Portanto, a única garantia que nós temos é que essa janela está durando e vai durar algum tempo. Então, é aí que nós temos que nos concentrar, não pensando que isso vai ser eterno. Né? E aí eu passo para o meu terceiro tema. Eu acho que quando se fala de políticas estratégicas, portanto, políticas de longo prazo, um pouco aquilo que o Brodel dizia, né, do tempo longo, do ciclo longo, é preciso, antes de mais nada, prestar pelo menos um mínimo de atenção de que atores se fala, que países nós temos em mente quando nós falamos de respostas estratégicas, porque elas não podem ser as mesmas para todos os atores. É fácil de perceber isso vendo dois extremos. Num extremo, as cidades-estado, tipo Hong Kong e Singapura, ou hoje essas como Abu Dhabi. No outro extremo, os países que George Kennan chamava os países monstros, né? Gigantescos. É óbvio que para uma cidade-estado, as estratégias, as políticas de inserção à globalização terão que ser diferentes do que são as da China, da Rússia, do Brasil. Né? Aliás, diga-se de passagem que a globalização permitiu a ressurreição das cidades-estado. As cidades-estado pareciam acabadas quando Napoleão dissolveu a Sereníssima República de Veneza. No começo do século XIX, parecia que era a última cidade-estado, né? O resto que ficou era uma Disneylândia, como Mônaco e outras, né? Mas não havia mais cidade-estado. Hoje em dia, as cidades-estado ganharam um novo papel por causa da globalização e porque souberam se adaptar à globalização, sobretudo como centros de logística, né? Como centros de intercâmbio. Né? Agora, no outro extremo, eu não vou passar pelos países médios e pequenos, porque nós não temos tempo, né? Nós vamos encontrar a categoria em que está o Brasil. E eu gosto sempre de lembrar isso, o Brasil está numa categoria muito rarefeita. São pouquíssimos os países nessa categoria, pouquíssimos. Por isso é que a comparação do Brasil com outros é extremamente difícil de se fazer em termos rigorosos. Né? Eu gosto muito de uma categoria que não é essa categoria bastarda dos BRICS, que é criada pelo mercado financeiro com intenções que nós sabemos quais são. Na verdade, a grande categoria mesmo conceitual, na qual provavelmente se inspirou o autor desses BRICS sem pagar a propriedade intelectual, foi criada pelo professor George Kennan, no seu livro Around the Cragged Hill. Nesse livro, Around the Cragged Hill, que é um livro do começo da década de 80, acho que é o terceiro antes dele morrer, ele ainda publicou 2, sabe que ele morreu com mais de 100 anos. Né? Ele chamava esse livro Um Ensaio de Filosofia Política e Pessoal. O livro é sobre política, não tem uma palavra sobre economia. E a categoria que ele cria é para a política, mas eu procurei aplicar ao nosso tema de hoje. Ele dizia que havia alguns estados completamente diferentes dos outros, que ele chamava
de monster countries, países monstros. E a escolha do monstro era de propósito, porque a visão dele é negativa. Ele vê no tamanho mais um problema do que uma vantagem. Para ele, os países monstros são aqueles que combinavam um território continental com uma população muito grande, de 200 milhões ou próximo. E era a interação de território com população que criava a complexidade e a heterogeneidade. Um pouco aquele tema que foi também da CEPAL. Eram estados heterogêneos, difíceis de governar. A ideia dele era aplicar esse conceito à democracia. Ele ia buscar em Rousseau, que por sua vez buscou nos suíços, né, de onde ele era originário, esse conceito de que a democracia só funciona em pequenos números. Você sabe que os suíços até hoje justificam a política contra os estrangeiros que eles têm e de limitação do tamanho dos municípios, com a ideia de que a democracia só funciona se todo mundo se conhece, dentro de uma comuna, né? E ele vai buscar essa ideia e, de forma modificada, ele diz: a democracia tem que ter normas homogêneas para um território. Agora, como ditar normas homogêneas para territórios heterogêneos, né? E, para ele, nessa categoria, só há 5 países: Estados Unidos, União Soviética, na época, hoje Rússia, China, Índia e Brasil. Eu ainda acho que hoje a mesma composição seria válida, porque a União Europeia ainda não é uma unidade, está a caminho disso, mas ainda está longe disso, né? Não tem ainda um centro decisório unificado, e um país como a Indonésia é mais duvidoso nesse campo. Os outros podem ter muito território, como o Canadá e a Austrália, mas não tem população. Ou tem população, como o Japão, e não tem território. E, como eu disse, é a interação dos dois que, na opinião do Kennan, torna o país um monster country. Ora, se nós considerarmos esses 5 países, eu não vou entrar aqui na análise que ele faz da democracia, porque o Kennan era muito pessimista, ele era presbiteriano, portanto, calvinista, né? O verso dele, até, que dá nome ao livro, é um pouco inspirado num poeta religioso, acho que é de John Donne, né? Mas ele era muito pessimista sobre o próprio Estados Unidos, né? Ele deixa isso claro, sobre o futuro da democracia nos Estados Unidos, né? Mas não é aí que eu vou querer entrar. Aí, se nós aplicarmos esse conceito, nós veremos que, nessa categoria, o Brasil tem certas características únicas. A primeira, que eu gostaria de chamar a atenção a vocês, é que desses 5, não levando em conta o nível de desenvolvimento econômico, os Estados Unidos é avançado, os outros não estão no mesmo nível, mas desses 5, o Brasil é o único que não tem poder hard power, só tem soft power. O Brasil não é potência nuclear, nem é potência convencional. Você sabe que nós temos um exército, forças armadas grandes, mas nós gastamos mais de 80% com despesas de pessoal, né? Quer dizer, e mesmo o nosso efetivo empalidece comparado ao da Colômbia, né? Que é um exército de 500 mil homens altamente treinados, que está em guerra há 50 anos, né? Ininterrupta, que é o terceiro país em matéria de recepção de ajuda militar dos Estados Unidos. Agora vai ser passado pelo Paquistão, mas vem logo depois de Israel e do Egito. Portanto, nós não somos, nem em termos convencionais, nós temos uma força militar importante internamente, não externamente, né? É uma força, em grande parte, doméstica. Portanto, é um país que não tem hard power, porque naquela categoria conhecida do professor Joseph Nye, de hard and soft power, para ele hard power é o poder estratégico militar e o poder de coerção econômica, que o Brasil tampouco tem, né? O que o Brasil tem é exclusivamente soft power. Já isso é uma grande diferença.
uma grande diferença, porque todos os outros são potências nucleares, são potências convencionais, todos têm mísseis, todos cada vez gastam mais dinheiro com defesa, todos, invariavelmente. A única exceção é o Brasil. E isso tem consequências na forma de inserção. Eu não estou me limitando apenas à problemática econômica, eu estou vendo as coisas numa visão mais ampla, né? O Brasil, por exemplo, é um país que não tem tradição imperial, apesar de ter sido nominalmente um império, né? Porque tradição imperial é, por exemplo, a tradição da Rússia. Um país que dominou tradicionalmente povos de línguas e etnias e culturas diferentes, tem muita dificuldade de se libertar desse tipo de passado. É o que nós estamos vendo hoje. Vocês sabem que a Rússia, depois que acabou a União Soviética, a Rússia tem hoje 17 milhões de quilômetros quadrados, mas dentro dos 17 milhões, fala-se mais de uma centena de línguas. Ela continua com uma diversidade enorme e tem problemas gravíssimos no Cáucaso, onde a diversidade é também religiosa, né? Portanto, a dificuldade que existe de revogar um passado imperial, ou um passado puramente militar. Todos esses outros são países que passaram a história combatendo os seus vizinhos. Nós, eu não sei se os senhores se dão conta, o ano que vem, no ano 2010, no dia 1º de março, o Brasil vai completar 140 anos de paz ininterrupta com todos os seus vizinhos, que no começo dessa contagem eram 11, porque o Equador também figurava nesse número, né? O Brasil, com 10 ou 11 vizinhos, está há 140 anos em paz, porque a última guerra nacional brasileira, a guerra da Tríplice Aliança com o Paraguai, terminou no dia 1º de março de 1870, que é a data da morte do Francisco Solano Lopes. Eu sei de cor porque é o meu aniversário, 1º de março. Não é porque eu tenho uma grande memória, por isso é que vocês têm aqui a rua 1º de março, no centro da cidade, né? Então, essa tradição é única. Não há nenhum país no mundo que tenha 10 vizinhos e que tenha 140 anos de paz ininterrupta com esses vizinhos. Daí a dificuldade enorme que existe para esses que têm agora esse programa de armamento, de submarinos e tal. Eu não estou entrando em exame se isso é justificado ou não, mas de convencer a opinião pública de que existe uma ameaça, porque, obviamente, um país que há 140 anos não tem uma ameaça ao seu território, como é que você vai convencer os cidadãos que esse país tem que se transformar numa potência militar, sacrificando outros gastos, entende? Por mais que haja argumentos que se queira trazer a isso, é uma proposição difícil. Isso apenas eu quero dizer, porque, a meu ver, isso é um traço permanente. Eu não acredito que o Brasil do futuro vai se transformar numa grande potência militar para projetar o poder. Eu creio que, nesse particular, a força da cultura de paz, da tradição diplomática é muito grande. Eu não vejo isso mudar muito no futuro. Além desse fator, que já nos diferencia muito dos 4 outros, né, eu diria que há 2 fatores estruturais que eu não sei se vocês focalizaram aqui, que eu vou falar apenas rapidamente. Um é o demográfico e o outro é o da urbanização. Eu acho que, tanto em matéria de demografia como de urbanização, nós temos aqui fatores que merecem o nome de estratégicos no sentido do longo ciclo, porque também não são eternos, mas são, evidentemente, duradouros, né? Eles vão durar muito tempo. Ora, em matéria demográfica, a situação brasileira também se diferencia muito dos outros. Vocês sabem que a divisão de população das Nações Unidas estima que dos 6,7 bilhões de habitantes que o planeta tem hoje, nós vamos chegar em 2050
com 9,2, entre 9 e 10, dependendo da velocidade maior ou menor do crescimento. Agora, esse crescimento, 90% dele vai se dar em 10 países. Desses 10 países, só há um que é desenvolvido, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos continua a crescer até onde vão as projeções. Ele continua com um dinamismo demográfico muito grande. Dos 9 outros, todos são asiáticos e africanos. Não há um latino-americano. São a China, a Índia, é onde o maior crescimento vai se dar, 22% do crescimento mundial de população vai se dar na Índia, 22%. É a Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia, Mianmar, aqueles países, o Irã, Egito, Argélia, Nigéria, Etiópia, enfim, são países africanos e asiáticos. O Brasil, ao contrário, está numa situação diferente, que não é a da catástrofe demográfica da Rússia. A Rússia é uma catástrofe demográfica, né? A Rússia é um dos poucos países do mundo que está tendo redução na expectativa de vida, né? E está com uma situação tal que, a longo prazo, ela desapareceria fisicamente. O país que tem a maior catástrofe desse ponto de vista é a Estônia, né? Vocês sabem que a Estônia, se alguma coisa não acontecer, dentro de algumas décadas, desaparece. Não haverá mais estonianos no mundo, né? Porque ela está diminuindo. Ora, o Brasil está com uma taxa complicada, porque o Brasil está com uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição. Nós chegamos a taxa abaixo de reposição no ano 2003, antes que se esperava, que é 2,1, 2,2, ela já está agora em 1,8, e em cidades do interior de São Paulo e no norte do Paraná, ela está em 1,5. 1,5 é muito baixo, já se aproxima do que tem a Itália, a Espanha, que é 1,3, 1,2, né? Isso, a longo prazo, terá consequências sobre o mercado brasileiro, sobre a Previdência, que eu não vou entrar aqui, porque nós não temos tempo para cuidar disso. Mas é um fator muito importante que não pode ser ignorado quando se fala em respostas estratégicas. Eu não sei até que ponto vocês examinaram isso, porque a FIA é sempre esquecida nesse tipo de exercício. A curto prazo, isso vai nos dar o que os demógrafos chamam um bônus demográfico, né? Em lugar do ônus, porque, pelo menos por algum tempo, até que os que têm a melhor idade, como eu, comecem a se tornar muito numerosos, né? Até que os velhos dominem, ainda há um período em que a redução das crianças vai permitir que o número de dependentes por pessoas, como eles chamam, PIA, população em idade ativa, né, diminua muito. O Brasil, que teve 90 dependentes por 100, vai ter 48 por 100. Então, é uma janela de oportunidade, porque isso terá consequências sobre investimentos em escolas, em hospitais, em prisões, que diminui a criminalidade. Vocês sabem que a agressividade humana está concentrada nos machos, nos homens machos entre 15 e 30 anos. Portanto, quando cai essa porcentagem, cai a criminalidade. É um fator que aparece em todos os estudos. E tem também consequências econômicas. Por exemplo, nós, há anos atrás, precisávamos, digamos, crescer 7 ou 8% ao ano, agora vamos precisar crescer 5 ou 4%. E dá na mesma, crescer 4 ou 5% agora é a mesma coisa que crescer 7 ou 8 há uns anos atrás. Então, é preciso levar em conta esse fator, porque é muito diferente dos demais. É diferente dos Estados Unidos, da China, da Índia, etc. O outro fator que eu queria mencionar é a urbanização, que, na verdade, é o que explica o primeiro. A queda brutal da taxa de fertilidade no Brasil se deve, sobretudo, à extraordinária velocidade do processo de urbanização que o Brasil conheceu.
Vocês sabem que entre 1970 e o ano 2000, o sistema urbano brasileiro absorveu 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas, entre os nascidos e os que vieram de migrações. É um episódio quase que único na história, né? Hoje em dia, o processo de urbanização no Brasil, como na América Latina, está praticamente encerrado, né? O que continua a haver é crescimento em cidades pequenas e médias. Nas cidades grandes, ao contrário do que se temeu, não está havendo um fenômeno da metropolização. Só crescem as periferias. São Paulo, por exemplo, que teve um período que se expandia a 4,2, 4,3 por ano, está crescendo agora a 1,8. Caiu muito o crescimento das grandes cidades, dos grandes aglomerados. Mas isso tem consequências muito graves na comparação com a China e a Índia. A China e a Índia estão agora onde nós estávamos em 50 ou 60. Eles é que vão ter que enfrentar agora as décadas. Vocês sabem que só a China vai transferir para a vida urbana entre 350 e 450 milhões de pessoas nas próximas décadas. Vocês imaginam o que isso vai representar em investimento em infraestrutura, né? em todo tipo de gasto, né? E, obviamente, isso terá uma incidência até sobre o tipo de desenvolvimento, né? Sociedades em acelerado processo de urbanização são, em geral, as sociedades em industrialização. Não é inteiramente por acaso que a China está nesse processo de industrialização acelerada que o Brasil viveu no momento da sua urbanização, né? No grande momento da sua urbanização. Para os senhores terem uma ideia de como é a situação brasileira hoje, o Brasil, neste momento, tem um índice de urbanização que é superior a de vários países da Europa Ocidental. Porque, como na Europa as cidades são menores, e o índice de urbanização, em geral, é calculado através de cidades de 20 mil habitantes ou mais, o Brasil já tem hoje um índice de urbanização superior à da maioria, ou de vários países da Europa Ocidental. O Brasil tem hoje, nesse momento, mais de 80% da população urbanizada. Desse total, nós temos 660 cidades com mais de 20 mil habitantes. Temos 115 cidades com mais de 100 mil. E temos 18 aglomerações com mais de 1 milhão de habitantes. Agora, nós chegamos praticamente ao ponto culminante desse processo. Eu disse isso tudo, vocês vão me perguntar agora a minha conclusão, né? E aí é que é mais interessante. Eu não vou ter tempo de elaborar muito, que eu quero realmente terminar mais cedo, até mesmo para dar aso a alguma pergunta. Mas eu quero dizer que, de todos esses fatores, emergem algumas conclusões. Vocês veem que eu não entrei na história do pré-sal, do petróleo, porque eu imagino que vocês discutiram isso, né? E também não entrei numa discussão de um tema que é ligado a esse do petróleo, que é esse de saber se nós estamos ou não condenados a vida inteira à comoditização do comércio exterior, né? Se nós vamos ser ou não capazes de agregar valor, né? O que eu penso sobre isso, na verdade, não tem originalidade. Eu dizia ao Antônio que eu gostei muito de umas coisas que ele andou dizendo, eu conheci isso através de uma entrevista que ele deu à imprensa, em que ele falava sobre a questão do pré-sal e de que isso chega no momento em que nós não precisamos aumentar tanto a demanda, né? Que nós resolvemos o problema da demanda e que nós temos que controlar a exportação do petróleo para evitar que nos seja imposto um ritmo, né, de exportação pela demanda externa de petróleo e que isso acabe promovendo todos aqueles problemas que vocês conhecem, agravando um fenômeno que já está ocorrendo hoje, né?
essa apreciação da moeda nacional de uma maneira extraordinária, né? Eu dizia naquela época do real, que o Antônio lembrou muito bem, que o primeiro dever de uma moeda chamada real é refletir a realidade. E, na verdade, o nosso real, em muitos aspectos, pelo menos nessa apreciação, ele está deformando a realidade, né? Porque não é verdade que nós temos fundamentos ou taxa de inflação mais sólidos do que os Estados Unidos, né? Então, eu acho que já está havendo aí um problema muito complicado de apreciação cambial, mesmo antes do impacto das exportações petrolíferas. E é claro que isso vai suscitar problemas muito difíceis nessa resposta estratégica que nós teremos que dar. A resposta que eu daria é a que o Antônio justamente dá nessas entrevistas, né? Que nós temos que procurar utilizar essa alavanca do petróleo e dos produtos oriundos de recursos naturais para transformar isso em conhecimento, em tecnologia, em capacidade de adquirir competitividade internacional, a principiar naquelas áreas ligadas a esses recursos, né? Por exemplo, um recente estudo que eu recomendo muito a vocês lerem, que foi publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no dia 9 de setembro, chama Growing Pains, Dores do Crescimento, Growing Pains. É um estudo sobre os impedimentos estruturais ao investimento produtivo na América Latina. É um estudo coletivo em que a introdução é escrita pelo professor Manuela Gossin e dois outros, Fidel Jaramillo e um outro economista cujo nome eu não me lembro. Eles estudaram 14 países da América Latina na sua trajetória de 60 anos de desenvolvimento, né? E verificam aí, por exemplo, que um dos grandes problemas que nós temos com a Ásia é justamente essa taxa, sobretudo de investimento privado, né? Que é uma taxa muito menor do que a taxa média dos países asiáticos. Mas, entre outras observações que eles fazem, eu trago essa apenas porque convinha para o fio do meu pensamento, eles dizem que, até mesmo comparados a países que são grandes exportadores de produtos puramente agrícolas, como a Nova Zelândia, ou de produtos agrícolas e minerais, como a Austrália, a nossa cesta de exportação é incomparavelmente menos variada e menos de valor agregado. Mesmo comparada a países com estrutura produtiva ou de comércio exterior semelhante à nossa. Portanto, há um campo muito grande para deixar de ser pura e exclusivamente exportador de matéria-prima vegetal e animal, de proteína, de carne ou de leite, para que outros produzam os alimentos finais, né? Há um campo enorme para agregar valor a isso, né? Que vai desde simplesmente exportar carne desossada no nível mais baixo, já de cortes, até as coisas mais sofisticadas. O Antônio se refere mais ao petróleo, à questão da robótica, de toda a eletrônica de exploração em alta profundidade, enfim, de todo esse gigantesco campo de investimento que vai ser necessário. Eu não entro em detalhes, porque, como eu disse, a minha preocupação é que mais ficar num campo genérico. Mas eu acho que é nesse terreno que o Brasil tem que forjar as suas respostas estratégicas, do que se dizia no momento anterior, quando eu cheguei, que eu ouvi, do terreno da inovação, do terreno da agregação de valor. Quando eu estava na UNCTAD, a UNCTAD fez um Trade and Development Report, que eu aconselho muito vocês a lerem, é de 2004 ou 2003, em que eles examinam esse problema, inclusive o problema da desindustrialização precoce, prematura, né?
e justamente o instrumento metodológico que eles usam mais para classificar os países que souberam dar uma resposta foi aquele instrumento do valor agregado na exportação de manufaturas. Talvez a visão deles seja um pouco estreita, porque eles ficaram mais adstritos ao valor agregado em manufatura. Valor agregado, né? Portanto, apenas o valor que foi realmente acrescentado por aquele país quando é exportação de produtos oriundos da montagem, né? Mas eu diria que esse conceito de valor agregado se aplica, né, também à exportação de semi-manufaturados, de produtos oriundos dos recursos naturais, e me parece que esse caminho não é tão inédito, né? Outros países, como a Austrália, como o Canadá, já trilharam. Um país, para não ir muito longe, que era muito mais atrasado do que o Brasil e que hoje está com uma estrutura muito sofisticada, a Malásia. Quando se dissolveu a Federação da Malásia, foi nos anos 60. A Malásia e Singapura são países que têm apenas 40 e poucos anos de vida independente. Nessa época, a Malásia era um país que tinha o comércio exterior dominado por 3 produtos. Era o primeiro exportador de borracha natural, era o primeiro exportador de estanho e era o primeiro exportador de óleo de soja, de óleo de palma, palm oil, o nosso dendê. Hoje, a Malásia é um país sofisticadíssimo, né? Com exportações eletrônicas de todo tipo, né? Foram, durante muito tempo, os maiores exportadores de aparelhos de ar-condicionado. Hoje já deixaram isso para trás, já estão em nível mais avançado, mas continuam a ser grandes exportadores de borracha, já não são mais os primeiros, é a Tailândia, são grandes exportadores de estanho e são grandes exportadores de óleo de palma. Creio que óleo de palma eles são os primeiros ainda. Portanto, usar isso como alavanca para a diversificação não é impossível. Era aquilo que o famoso ministro venezuelano, Arturo Uslar Pietri, dizia do petróleo, né, quando ele dizia: é necessário sembrar o petróleo, né, usar o petróleo como semente, né. Os venezuelanos, por várias razões, não fizeram isso, né, mas nós teríamos que fazer, né. E eu acho que nós teremos condições, porque nós temos uma população urbanizada, portanto, uma população que, pelo menos em tese, terá acesso aos instrumentos de conhecimento necessários para isso. É claro que, para isso, nós vamos ter que melhorar a qualidade das instituições, a qualidade da educação, né? A qualidade da pesquisa e desenvolvimento, né? Mas tudo indica que a nossa maturidade demográfica, urbanística, etc., conduz a esse tipo de resposta estratégica. Eu vou me limitar por aqui, porque acho que já falei demais. Muito obrigado. O ministro Rui Cooper está disposto, disponível para o debate com os senhores. Façam suas perguntas aí, de acordo com o protocolo. Eu apenas disse que estamos passando para o debate. Então, inscrevam-se, seguindo aí as regras do jogo, e vamos. Eu vou arriscar uma questão. Meu nome é Ronaldo Gomes, eu sou aluno do programa de pós-graduação em políticas públicas, né? E eu queria fazer uma questão que parte do que o senhor abordou no final sobre as condições para que nós possamos efetivamente mudar de forma qualitativa, significativamente, o nosso processo de desenvolvimento e de inserção, né, no cenário internacional. O senhor mencionou a questão
da educação, né, agora no final, e eu tenho um pouco a sensação, e eu sou pessimista, de certo modo, em relação a essas possibilidades do Brasil, e gostaria de ouvir o senhor em relação a isso, porque quando se observam os aspectos de caráter mais estrutural e institucionais, como o senhor mencionou, eu vejo, quando olho para eles, eu vejo a permanência de um país dividido, né, e de cidades divididas, né, um país dividido em elites, né, e uma classe média que prospera, e uma população extremamente ampla, né, que padece dos problemas da pobreza, né, e que precisa, por isso, ser apoiada por programas importantíssimos, como o Bolsa Família, né, e que, fantasticamente, hoje apoiam não sei quantos milhões de famílias e não sei quantos milhões de pessoas, o que indica claramente a permanência dessa divisão. Essa divisão que o Baixa lá atrás já mencionou, já registrou como a Belíndia, né, e mais recentemente o Zuenir Ventura registrou como uma cidade partida, né. Então, quer dizer, a minha pergunta para o senhor quer dizer, é possível pensar num salto qualitativo do Brasil, né, sem o enfrentamento de questões estruturais, tal como, por exemplo, o fato de que o Estado brasileiro está montado em 5.590 entidades federativas autônomas, que são os 26 estados, no Distrito Federal, e 5.563 municípios. Por exemplo, do ponto de vista das políticas públicas, de educação, de saúde pública e de segurança, questões centrais, na minha opinião, para permitir viabilizar esse salto. Quer dizer, é possível pensar nisso sem pensar em enfrentar de uma maneira efetiva, real, né, e revolucionária, dentro dos marcos do capitalismo, essas questões? Sou a Helena Lavinas, queria agradecer a palestra do embaixador, instigante. A minha pergunta é a seguinte, embaixador, eu não tenho conhecimento histórico recente do desenvolvimento da Malásia, mas talvez a importância que teve o Japão nessa região asiática com seus investimentos, porque tinha justamente poupança elevada, capaz de financiar o desenvolvimento regional, grandes investimentos privados, e a gente sabe que a centralidade que teve o Japão levou realmente a uma mudança muito importante, inclusive em termos de inovação, em toda essa área nova, e que eu acho que a Malásia é um desses casos, não sei, estou lhe perguntando. E, por isso, eu acho que talvez o caso do Brasil, essa dimensão muito mais endógena que nós temos, né, a necessidade do esforço ser muito maior por causa de um relativo isolamento, seja talvez uma dessas dimensões da growing pain. Então, a minha pergunta é se a endogenia, essa dimensão endógena que nos pesa, talvez não seja uma dificuldade maior para nós neste salto do que para outros que puderam ter, digamos assim, sair de uma inércia em função da inércia de outros países que investiam nas suas regiões. A pergunta seria, qual você acha é o papel do Mercosul ou da América do Sul na estratégia do desenvolvimento do Brasil? Porque é possível pensar em desenvolvimento só do Brasil ou seria possível pensar como o Brasil como líder de uma estratégia sul-americana, ou sei lá como poderíamos chamar ela, de desenvolvimento? E muito obrigado pela exposição. Bem, sobre a primeira questão, eu admito que o pessimismo é até a tendência natural, devido à nossa situação muito bem descrita, né? Essa multiplicação de entidades federativas, até os nossos vícios institucionais, culturais, etc. Mas não acredito, sinceramente, que haja um determinismo da cultura, da história ou das más instituições, né? Eu penso que, embora não se possa subestimar o peso da cultura e da história na perpetuação de certos comportamentos políticos ou econômicos, naquilo que se convenciona chamar a cultura política, eu acho que é verdade que a cultura e a história fazem diferença. Por outro lado, eu não creio que
seja uma condição determinante, uma condição que não se possa corrigir. Talvez aí pelo meu lado, pequeno lado iluminista, eu acredito que o ser humano racional é capaz de aprendizagem com a experiência, com a história, e ele é capaz de superação. Eu acho que da mesma forma que o mundo, por exemplo, está mostrando que aprendeu com a Grande Depressão dos anos 20, né? Da mesma forma como o Brasil conseguiu aprender a dominar a hiperinflação, né? Com indexação, e conseguiu resultados bastante apreciáveis em muitos campos, eu penso que nós temos essa possibilidade. Agora, não é determinado nem que o Brasil vá ter êxito, nem que ele vá fracassar. Eu penso que quando tiver um novo seminário como esse, daqui 17 anos, no ano 2027 ou 28, né, nós podemos tanto ter um resultado lisonjeiro, como um resultado muito deprimente, dependendo das escolhas que nós façamos, né? E eu acredito que nós estamos, de fato, em véspera de desafios extraordinários, dos quais um dos maiores é esse do pré-sal, de gerir, né? Esse fato de que, de repente, nós resolvemos o problema da demanda e começa a ter uma superabundância de recursos para exportar. E há, de fato, razões, né? Se a gente olhar, por exemplo, o uso que se fez dos royalties nos municípios do Norte Fluminense, o que é que a gente acharia, né? Que as coisas são complicadas, né? Nós somos mais parecidos com os venezuelanos do que com os noruegueses, né? Então, nessa comparação também há esse risco, né? Então, não há dúvida que esse risco existe, e eu encerraria essa resposta em particular com aquela história do Gramsci, né? Do pessimismo do conhecimento, mas da afirmação da vontade, né? Porque eu acho que o que nós podemos fazer é coisas como vocês estão fazendo aqui. A única forma que nós temos de atuar é através da propagação das boas informações, né? Do bom conhecimento, né? Que é o dever daqueles que pensam e que escrevem, né? Agora, em relação ao que a Lena estava perguntando, sobre o lado endógeno, né? Eu acho isso verdade em parte, mas também é preciso lembrar que não há país mais endógeno do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos até foi chamado pelo Lipset, do excepcionalismo norte-americano, porque é uma espécie de planeta que não vê o resto do mundo, né? E, no entanto, eles conseguiram, né? Hoje em dia eles têm até uma visão aberta. É verdade que os asiáticos têm aí algumas vantagens sobre nós, como essa da cultura que vem do fundo confucionista, né? A ideia da reverência pelo conhecimento e pelo estudo, que não é bem da nossa tradição, daquilo que alguns professores aqui do Rio chamaram do projeto arcaico do Brasil, né? Da escravidão e tudo, né? Portanto, essa vantagem eles têm. Mas, por outro lado, é preciso pensar também que, comparado a esses outros países monstros, o Brasil tem vantagens consideráveis, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas divisões e antagonismos que eles têm em termos raciais, religiosos e culturais, que são colossais e não são imaginários, né? Nesse momento, a Rússia, a Índia e a China, todos estão tendo que enfrentar problemas armados, né? Os uigures, os chechênios na Rússia, os atentados na China, na Índia, contra Mumbai, né? Por causa dos islamistas fundamentalistas. Quer dizer, há todo um campo aí de extraordinárias dificuldades que nós, felizmente, não temos, né? Eu acho que é preciso ver as coisas num plano de equilíbrio, né? Porque nós temos problemas muito graves, como esses que se citou, mas não devemos subestimar os problemas indianos ou chineses. Eu andei por esses países
inclusive pelo interior, acho que você também, você sabe que os problemas que a Índia tem, que a China tem, são absolutamente gigantescos, né? Gigantescos comparados com os nossos, né? Portanto, eu ainda acho que se pode ter esperança nisso. A terceira questão, eu até agradeço muito que tenha sido feita, porque eu deixei de fora, deliberadamente, a questão da integração, não porque eu não quisesse falar, mas porque o tempo não foi suficiente. A minha intenção inicial, quando eu pensei o que eu iria dizer a vocês, era incluir esse esquema da integração como uma das formas de inserção no mundo. Porque eu citei até o caso do México. O México escolheu como forma de inserção um esquema de integração que é a integração desigual, né? A integração com um parceiro muito mais desenvolvido. Eu acho que pode-se pensar em outras formas de integração. Eu até acredito na validade disso. Mas eu queria dizer, para ser totalmente honesto, que eu acho que países que são monstros, como o Brasil, têm mais dificuldades do que outros em conseguirem se harmonizar em esquemas de integração. A não ser quando sejam integrações em que esse país seja dominante, como é o caso dos Estados Unidos, no NAFTA e nos diversos acordos da ALCA, que é claro que os Estados Unidos é que ditam os termos, que dão as cartas, etc., né? Mas, fora esse caso, não é fácil para um país monstro se integrar, justamente por causa da disparidade de tamanho e de potencial em relação aos outros, né? E por aquele fenômeno que a Lena lembrou, né? Da tendência do país monstro, que já tem muita heterogeneidade interna, né? De ficar mais voltado para os seus problemas internos. Vocês vejam uma coisa interessante. Em todos os exercícios mais utópicos de expansão da União Europeia, nunca se contempla a integração da Rússia. Se pensa, no máximo, na possibilidade de um acordo de cooperação, mas ninguém imagina que a União Europeia possa digerir um monstro de 17 milhões de quilômetros quadrados com 100 línguas diferentes, né? Então, é uma coisa que não se concebe. Na Ásia, existe uma integração de fato, não de direito, entre os chineses e os outros, mas na base de que os outros fornecem ou matérias-primas ou insumos, né, que os chineses elaboram e exportam, e há uma coisa muito pragmática, uma divisão, digamos, não é internacional do trabalho, mas existe uma divisão asiática do trabalho, né, entre a China e aqueles países todos que a cercam. Mas é um esquema informal, não é institucionalizado, é um esquema em que eles conseguem um pouco também um contrapeso à China, porque há o Japão, há a Coreia do Sul, né? E que é uma situação diferente da nossa aqui, né? A Índia, por exemplo, tem também uma situação impossível. A Índia não consegue criar um esquema de integração, porque no sul da Ásia, os países que cercam a Índia, em geral, olham a Índia com temor, né? Ou quando não são claramente inimigos da Índia, né? Como o caso do Paquistão, né? Então, há muita dificuldade para a Índia se integrar. Então, esse é um fenômeno de todo país monstro. O país monstro tem dificuldade em se integrar nesses esquemas, o que não quer dizer que seja impossível. No caso nosso, do Mercosul, especificamente, eu aí vou também ser muito honesto, eu acho que o Brasil tem tido pouca vocação para ser, dentro do Mercosul, o país que fizesse o sacrifício do seu mercado. Isto é, para que o Mercosul tivesse dado certo, sobretudo para os menores, para o Uruguai e o Paraguai, só teria sentido o Mercosul se o mercado ampliado, do qual o Brasil seria a maior fatia, tivesse dado ao Uruguai e ao Paraguai a possibilidade de crescerem a taxas muito rápidas que permitissem
uma certa convergência. Isso não aconteceu. O Brasil sempre deu migalhas ao Uruguai e ao Paraguai, e mesmo essas migalhas com problemas enormes. Eu sei do que eu falo, porque eu fui durante muitos anos no Itamaraty chefe do Departamento das Américas, antes ainda de existir Mercosul. E, naquela época, no Itamaraty, todo mundo cuidava de exportação, mas ninguém cuidava de importação. Então, quando tinha um problema de uma queixa de importação, caía no meu departamento, que era o departamento político. E eu tive casos em que eu assisti, em que partidas gigantescas de arroz do Uruguai foram deliberadamente envenenadas na fronteira por produtores gaúchos para impedirem que entrassem no Brasil. Foram envenenadas com pesticidas. Nós fizemos inquérito e constatamos isso. Então, até o pouco que o Uruguai tinha a exportar era sabotado. O arroz era envenenado, os pêssegos frescos eram deixados 40 dias ao relento, com 30 graus de temperatura para não poderem entrar. Então, o Brasil tem tido pouca vocação de dar aos outros o seu mercado. Tanto isso é verdade, que se vocês forem estudar as estatísticas do comércio do Brasil com a América Latina, vocês vão ver que há mais de 20 anos ininterruptos, o Brasil tem um saldo gigantesco acumulado com quase todos os países. Nos únicos casos em que não é tão gigantesco, é quando os países usam medidas administrativas, como a Argentina está usando, para tentar, ou acordos como aquele de complementação na indústria automobilística. Mas, deixado a si mesmo, o Brasil tem uma extraordinária vocação de vender, mas tem pouca vocação de comprar. Ele compra energia, alguma coisa assim, mas, fora disso, eu fui encarregado de negócio do Brasil no Equador, eu não conseguia abrir o mercado do Brasil nem para balas, caramelos e nem para chapéu do Panamá, que é o produto típico, sabe que o chapéu chama do Panamá, mas é feito no Equador, né? Nem isso nós conseguíamos, que é verdade que era a época áurea da Cassex, do anexo C, né? Dos produtos proibidos, etc. Não é o momento atual. Mas eu quero apenas dizer que o Brasil tem dificuldade, entende? Seria irrealista querer ignorar que, como motor de integração regional, o país tem muita dificuldade em servir como os Estados Unidos serve. Porque os Estados Unidos, por que os países fazem a opção preferencial pelos Estados Unidos, para usar uma expressão da Igreja Católica? A opção preferencial pelos Estados Unidos, que fizeram todos os países que assinaram acordo de livre comércio, é porque eles têm um mercado nos Estados Unidos. Eles têm um mercado que vai comprar deles, tanto assim que a maioria dos que assinaram acordos preferenciais são países que têm nos Estados Unidos 50% do destino das suas exportações. O Brasil não pode se substituir aos Estados Unidos porque ele compra muito pouco desses países, entende? Pensava que ia comprar mais com a energia, mas com esses problemas de gasoduto, de Itaipu, etc., a coisa se complicou muito. Então, o que eu vejo no futuro é que nós vamos ter que evoluir num duplo movimento. De um lado, nós vamos ter que ser mais generosos com o nosso mercado. E, de outro lado, em algumas áreas, nós temos que repensar a integração. Por exemplo, o caso da Argentina. Eu dizia aqui ao Antônio, um pouco antes de começar, e com isso eu queria ver sincero, que isso aí não é ideia minha, o Bernardo Korsakov, você conhece seguramente, que é o representante da CEPAL em Buenos Aires, tem alguns trabalhos muito interessantes em que ele mostra que, enquanto no início da integração entre o Brasil e a Argentina, o pressuposto era a complementação das duas economias, a ideia da complementação industrial, hoje em dia nós estamos numa situação em que nós somos, na verdade, economias competidoras, porque no grosso do comércio exterior,
Argentina e Brasil exportam os mesmos produtos, sojas, derivados, carnes, produtos do agro, né, como se diz. E aí o que ele sugere é uma integração da cadeia produtiva e uma tentativa de coordenação de países que juntos dominariam boa parte do comércio de proteínas, né? Juntos, a Argentina e o Brasil dominariam, no caso da soja, mais de 50% da exportação. E nós temos vários casos aí em carnes bovinas e de outra natureza, e se nós conseguíssemos reunir um pequeno grupo de países latino-americanos, nós poderíamos ter, digamos, entre aspas, uma espécie de OPEP, OPEP no sentido de ter uma influência maior na captura das rendas extraordinárias da cadeia da comercialização. Porque o que acontece hoje em dia é que nós somos exportadores de matérias-primas e, às vezes, nós ficamos apenas com uma parcela ínfima da cadeia de valor. Você sabe que, no caso do café, a cadeia total do valor até o consumidor final vale uns 80 a 90 bilhões de dólares. Os produtores e exportadores primários recebem disso 7 a 8% do valor total da cadeia de valor do café. Quase todos os ganhos de produtividade, que foram muitos na história do café dessas últimas décadas, foram capturados pelos que dominam o comércio do café e pelos que dominam a agregação de valor de café. Isso é verdade em cacau, é verdade em chá, é verdade em especiarias, é verdade em legumes e frutas frescas, é verdade, you name it, qualquer campo, a captura dos ganhos de produtividade está na cadeia de comercialização. E nós hoje, em algumas áreas, somos piores do que estávamos na República Velha. Na República Velha, em café, nós tivemos mais empresas brasileiras importantes na corretagem, inclusive a grande firma do Silva Prado e do Eloy Chaves, que era o pai do Caio Prado Júnior, né? Nós tínhamos mais presença naquela época do que temos hoje, na cadeia da exportação e da comercialização do café. E aí eu incluo, quando eu falo em comercialização, toda essa história da mudança do perfil, que nós, acho que não é só agregar valor, é o domínio da economia de serviços. E entre a economia de serviços, a captura da comercialização, né? Nós temos que ter... É um absurdo, por exemplo, que a Bolsa de Soja seja em Chicago, quando hoje em dia, cada vez mais, a grande expansão da produção está na Argentina e no Brasil. Então, nós temos ainda um caminho gigantesco a fazer, e eu acho que, em relação à Argentina, há um enorme domínio em que é possível a integração das cadeias produtivas, e que teria que haver, inclusive, investimentos recíprocos, né, para isso, né? É apenas de uma maneira muito sumária, porque nós estamos querendo ver se trazemos o Bernardo Korsakoff aqui para um seminário para discutir isso em termos mais profundos. Muito obrigado.